Tramita na Câmara dos Deputados uma medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho, de salários e a suspensão do contrato do empregado por até 3 meses. Mas essa possível ampliação de desoneração da folha preocupa o governo. Hoje, quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decide se a proposta vai à votação em uma sessão virtual. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o relator da MP 936, o deputado federal pelo PCdoB aqui de São Paulo, Orlando Silva. Deputado, como vai? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Bom dia. Deputado, o que o governo diz é que haverá um gasto extra para compensar essa redução de jornada e de salários. Isso vai efetivamente acontecer? Como que é possível driblar isso no momento de crise em que os caixas o caixa do governo principalmente, está com problemas? Olha, quem tem um problema mais grave de todos é o trabalhador, porque ele pode ter o contrato suspenso, pode ter reduzido a sua jornada de trabalho e o seu salário, e é necessário você ter alguma compensação. É só o governo federal quem pode fazer política monetária, política fiscal, política econômica, e é quem tem possibilidade de ter iniciativas para diminuir os danos que tem causado à economia brasileira essa tragédia que é o coronavírus. Então, é evidente que sempre custa, mas é necessário pensar também no bem-estar das famílias brasileiras. Por isso que nós estamos trabalhando para manter grande parte da estrutura da medida provisória apresentada pelo governo, mas nós temos uma preocupação com relação à renda do trabalhador. Nós queremos diminuir a perda da renda do trabalhador, e essa desoneração da folha de pagamentos é uma forma alternativa que já existe hoje, onde as empresas contribuem com um percentual, uma parte do seu faturamento, ao invés de contribuir com um percentual da folha de pagamento. Com isso, a gente tira o peso da folha de pagamento sobre as empresas, de modo a garantir a manutenção de empregos. Eu creio que, logo após combater o vírus, nós teremos que combater o desemprego. E é com esse objetivo que eu estou propondo essa medida. E qual é a chance dessa proposta ser votada ainda hoje, deputado? Olha, a chance é grande, porque já há um entendimento sobre 90%, eu diria, do texto que eu apresentei. Tem alguma polêmica com relação a essa ideia de desoneração da folha, que é um programa antigo, criado em 2011, e que em 2018, curiosamente, eu próprio fui o revisor desse programa, e que beneficiava 56 setores econômicos, e nós reduzimos para 17. Nós mantemos apenas aqueles que empregam muita gente. Setor como call center, né, que é teleatendimento, construção civil, comunicação, que é tão importante para que a gente possa ter acesso a informações, por exemplo, além de alguns setores industriais, foram mantidos porque emprega muita gente. Então, a lógica nossa é a preservação de empregos no momento em que o desemprego vai crescer bastante. Fora essa polêmica, a outra é a chamada base de cálculo. É a partir de que valor nós vamos definir quanto será o benefício que o governo pagará a quem tiver o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida. A diferença é entre o governo propor o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego, e eu estou propondo um pouco maior, 3 salários mínimos como referência, porque no Brasil você terá uma perda de renda muito grande, e eu acredito que preservar a renda dos trabalhadores deve ser um fator, um objetivo, digamos assim, a perseguir. São 2 polêmicas, e isso pode ser resolvido no voto. É o que eu tenho defendido aqui para os meus colegas. Tudo mais deve ter sido produzido consenso. E essas polêmicas decidiram o voto da democracia. Deputado Orlando Silva, quem faz a pergunta para o senhor agora é José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois é, deputado, o presidente reclamou da distribuição da medida provisória, né? Não confiou na sua relatoria, e eu entendo que não fosse um relator exatamente desse setor da política, dificilmente a medida provisória entraria em votação diante das resistências que encontraria no Congresso Nacional. Mas a minha pergunta é sobre o servidor público. Por que não incluir o servidor público nessa possibilidade de redução da jornada de trabalho com a evidente redução da folha salarial? O senhor acredita nesta possibilidade no Congresso Nacional ou na reforma administrativa ou em outra medida? Primeiro, o prazer de ver. A gente está acostumado a vê-lo nos corredores do Congresso e é estranho ver assim na telinha apenas. Primeiro que...
O presidente não acreditava na possibilidade de nós relatarmos o texto, ele foi injusto. Eu relatei 5 temas, alguns deles complexos, e todos aprovei por unanimidade. Esse eu ainda não desisti de aprovar por unanimidade. Vou batalhar para produzir uma convergência e colocar todos na mesma linha. Então, será votado e o diálogo, para mim, é algo muito, muito importante. Agora, o serviço público, o Estado, é uma outra matéria. Isso aqui, na verdade, é uma medida para dar um suporte às empresas e aos empregos. Porque, na verdade, o conteúdo da medida provisória significa suspender contrato ou reduzir jornada de salário para preservar emprego, que é uma questão importante. Tem setores que estão totalmente paralisados. E isso vai ser feito com o apoio do governo. O governo, na prática, vai subvencionar salários para que possa se manter vínculo de trabalho. O esforço todo é manter emprego. Quem participar desse programa, que hoje pode durar 3 meses, e eu estou defendendo no texto que ele possa ser prorrogado, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa calamidade pública, quem participar vai ter o emprego garantido durante esse período e vai ter, após a participação da empresa no programa, a garantia de emprego pelo mesmo período que utilizou. Ou seja, quem estiver por 3 meses no programa já garante os outros 3 meses de emprego. Se aumentar o prazo equivalente será garantido. É uma forma de estimular a manutenção de empregos, apoiando empresas. Eu considero que é importante nós discutirmos o servidor público, o serviço público. Mas eu só tenho uma diferença, digamos assim, é que eu defendo que nós possamos fazer redução de salário para os que ganham mais no serviço público. Os que ganham pouco, que a grande maioria, eu acredito que seria um erro, porque nós iríamos produzir perda de renda, dano para essas famílias. Agora, altos funcionários e representantes de corporações, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, que recebem salários maiores, eu acredito que poderia dar a sua cota de contribuição, que não resolve a crise, mas tem um valor simbólico. Eu considero assim, um valor simbólico para que a sociedade brasileira perceba que há o sentimento de responsabilidade por parte desses altos funcionários, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Deputado, rapidamente, para a gente fechar agora, Rodrigo Constantino, para a gente terminar a entrevista com o deputado Orlando Silva. Bom dia, deputado. Muito está sendo discutido em relação à pandemia e compreende-se que há aí uma questão, claro, emergencial. Mas eu estou mais preocupado com depois. A pandemia vai passar e depois aí a gente vai ter que lidar com essa questão dos encargos. O ministro Paulo Guedes tem verdadeira obsessão com essa redução. O senhor é parte de um partido que ainda usa comunista no nome. Eu quero perguntar ao senhor se já há uma compreensão de que essas conquistas todas trabalhistas, que assim é chamada no Brasil pelos sindicatos, não acabaram prejudicando os próprios trabalhadores. Não está na hora de rever esses conceitos, deputado, e entender que é o capitalismo, o livre mercado, a competição entre as empresas que mais beneficia os empregados? Eu acho que nós poderíamos, já que se fez referência aos comunistas, observar uma boa experiência no mundo, que é o país que mais cresce na sua economia, que é a China. E a China encontrou uma chamada economia de mercado socialista. E eles falam assim, o mercado não é um privilégio do capitalismo, o mercado existe antes do capitalismo e pode existir depois do capitalismo, porque a história, ela muda ao longo do tempo. Eu acredito, sim, que a competição é útil para que nós possamos estimular o desenvolvimento econômico. Considero que o Brasil, nós temos uma série de problemas. Considerar que a legislação trabalhista é um entrave para o crescimento, eu pessoalmente considero um erro. Para mim, o sistema tributário é um entrave muito grande. Você, no Brasil, tributa a produção e o trabalho. Quando eu falo de desonerar a folha, olha o que eu estou defendendo, que você tire o peso de contratar uma pessoa, porque aqui nós tributamos todo mundo igual, o que é injusto, devia pagar mais quem pode pagar mais, e deveríamos, sobretudo, não tributar nem o trabalho, nem a produção. Então, esse é o debate que fica todo dia. Mas eu estou convencido que é necessário, sim, fazer mudanças na legislação para estimular a competição, a competitividade e o desenvolvimento do Brasil. Fica para outro, o comunista e a China. Deputado Orlando Silva, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan, espectadores também. Bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês. Obrigado pela oportunidade.